Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham em mais uma live da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra. Meu nome é Tânia Cristina Formigoni, sou presidente da comissão que ajudei a fundar e tenho uma honra muito grande e gratidão pela presença do nosso querido Emerson Pantaleo Caparelli, que é também um membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, e um ativista de longa data pela causa dos povos originários. E hoje estamos aqui reunidos para discutirmos um assunto de grande importância, que são os povos originários, racismo estrutural e liberdade religiosa, e também a importância da Lei 11.645 de 2008 com relação a este tema. Dia 21 de março, março é um mês muito emblemático. Dia 15 de março é o Dia Internacional de Luta contra a Islamofobia, que é o racismo racial contra os islâmicos, contra as pessoas da religião islâmica. 21 de março é o Dia Internacional de Luta contra o Racismo. Agora, a luta contra o racismo, que é muito divulgada no Brasil, normalmente se entende a luta pelos afrodescendentes. E muito pouco se fala da importância dessa lei com relação ao racismo contra os povos originários, que infelizmente não ocorreu só no Brasil, mas nas Américas de uma forma geral. Esses povos foram estigmatizados, houve uma tentativa de apagar sua cultura e sua religiosidade e a sua própria existência. Então, por isso, nós entendemos que é muito importante trazermos esse assunto à pauta. E lembrando que dia 1º de abril é o dia em que se celebra o fim da escravidão dos povos originários no Brasil. E dia 19 de abril é o dia dos povos originários. Então é muito importante que hoje nós estejamos aqui para falarmos sobre esse assunto muito importante. Então por isso temos a honra de ter o Emerson aqui, como já disse, um ativista da causa dos povos originários, para que possa nos ajudar a compreender melhor as dificuldades dessa luta, as conquistas e o que nós podemos fazer para desmontar esse racismo estrutural tão entranhado na nossa cultura brasileira. Boa noite, Emerson. É realmente um grande prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar com você, né? Que é uma pessoa, Tânia, que eu sempre aprendo muito também, né? Nessa troca de conhecimento entre nós. Você faz um trabalho primoroso, de grande admiração que eu tenho, e é grande carinho e respeito de estarmos aqui para falar desse tema tão importante, né? Poder compartilhar alguns conhecimentos e histórias com as pessoas que estão ouvindo. Né? Um grande abraço a você, né? Afetuoso, e a todos que estão assistindo, e que o Grande Espírito e a Mãe Terra possa sempre nos abençoar. Pois bem, então, nós vamos hoje tratar sobre essa questão do racismo estrutural com relação aos povos originários. Porque vamos lembrar, primeiramente, os escravizados no Brasil foram os povos originários. Houve essa tentativa de escravização deles. E tudo começou de uma forma muito insidiosa, procurando apagar a cultura que está intimamente ligada com a religiosidade deles. As atividades culturais e religiosas, elas são intrínsecas. E houve essa tentativa. Como não obteve sucesso, a tentativa de catequização, de apagamento da religiosidade deles, obrigando-os a aceitarem a religião cristã e demonizando os rituais religiosos e culturais deles, não é? Quando isso não se tornou possível, então trouxeram os povos africanos para cá, escravizando, mas
da mesma forma, foram estigmatizados, e esse estigma permanece na nossa sociedade, assim como a criminalização de muitas das suas práticas religiosas, que foram inseridas no Código Criminal desde lá do tempo do Império, como curanderismo e outras práticas que entendiam-se ser criminosas justamente com esse intuito de demonizar, de diminuir os povos originários e os povos de origem africana. Emerson, como essa situação toda se desenvolveu? O que você poderia contar para aqueles que nos acompanham? Exatamente, né? Você aí disse bem, né? Infelizmente, né? Porque acho que a gente tem nessa história da humanidade pontos importantes onde mostram o que é ser humano, mas nós temos muitas histórias muito tristes, né? Carregadas de vários tipos de desequilíbrios que o ser humano é capaz. E, infelizmente, né, Tânia, a gente continua vendo isso, né? Estamos aí em 2026, e eu acredito que a impressão que realmente aumenta, né, o racismo, a intolerância, tantas, né, atrocidades que a gente vê de guerras, feminicídio, né? Por exemplo, o Brasil é o que mais mata ativistas ambientais, o que mais mata pessoas trans, né? Então, o que mais faz tráfico de animais, né? O Brasil também tem a corrupção, né? Então, assim, são, infelizmente, várias estatísticas no Brasil e da humanidade como um todo, onde mostra esse desequilíbrio, né? Eu acredito que, assim, hoje em dia, com a tecnologia, né, com a globalização, a gente acaba tendo mais acesso a essas informações, que eu acho que sempre existiram, porque a nossa história está carregada disso, sempre, né, ou de guerras, ou do poder, enfim, do desequilíbrio, principalmente do homem, né, do machismo do homem no poder, do desequilíbrio sufocando o feminino, né, mas realmente a gente está num momento onde eu acredito que não é só porque tem a tecnologia que está aparecendo mais. Eu acho que realmente a humanidade ela está se perdendo, né, dentro dela mesma, infelizmente, e se perdendo, inclusive, no desrespeito à natureza, porque está tudo interligado, né? Quando você desrespeita, maltrata e destrói, né, a natureza, a gente está destruindo a gente mesmo. E essa é uma das sabedorias, né, do povo indígena, do xamanismo, o respeito e o amor à natureza, né? E você, né, disse muito bem aí sobre a questão, não só no Brasil, nas Américas, e vou dizer até mais, né, não só nas Américas, né? Porque os povos indígenas, que hoje tem mais de 5 mil etnias indígenas, imagina quanto que era, né, antes das invasões, né, que as pessoas chamam de colonizações, não só na América, mas, por exemplo, na Oceania, né, os indígenas aborígenes, os Maori, Nova Zelândia, Fiji, Samoa, Austrália, sofrem muito até hoje, né, com esse racismo, com essa intolerância. Alguns povos em outros lugares do Oriente que também eram de tradições indígenas, alguns povos até de outros lugares, né, há povos indígenas na Europa, o povo Sami, né, na Finlândia, os da Sibéria, os do Havaí, né, vários indígenas daquela região da Polinésia também. Então, assim, infelizmente, é muito triste o que acontece, né, Tânia, é que as pessoas, às vezes, pegando, né, o recorte do Brasil, olha mais a questão negra, que com certeza, né, ela é a que mais sofre racismo, mas junto com os indígenas, acredito também por ter uma população no Brasil, né, com 50% mais parda, negra, então, isso também fica mais né, na mente das pessoas, e realmente é assim, né, assim como os casos de intolerância, a maioria com a matriz africana, né, mas também, né, como tem intolerância, estava falando da islâmica, né, judaica, de todas as religiões, infelizmente tem casos de intolerância, e na causa indígena, com esse racismo, essa intolerância, que é muito grande, tá? Infelizmente é muito grande, a gente vê vários casos todo dia, né, casos assim absurdos, no Xingu, no Nordeste, no Norte, aqui no estado de São Paulo, eu já presenciei, infelizmente, lutei lá com os indígenas em algumas dessas situações de intolerância na parte espiritual, de destruir casas de reza, de, né, incendiar ocas indígenas com anciões lá dentro, né? Então, assim, são barbaridades muito grandes, e neste trabalho que eu tenho, né, Tânia, de quase 20 anos acompanhando os povos indígenas, é importante que as pessoas entendam assim, os povos originários, eles trazem uma consciência, né? Eles não são do passado, né? Eles são povos vivos, diversos, né? Contemporâneos. Aliás, uma das
coisas bonitas do Brasil, e que também está sendo atacado, é a pluralidade, né, Tânia? A pluralidade, a diversidade, né? Esse caldeirão de culturas, como fala, e isso nesse recorte do povo indígena é assim, porque são mais de 400 povos que existem no Brasil, de mais de 350 línguas, né? Então, eu faço esse ativismo, eu trabalho com a parte espiritual xamânica, né, representando o xamanismo nesses diálogos interreligiosos do Estado, e trabalho como gestor cultural também em projetos culturais e sociais com os indígenas, né? E nós usamos a palavra folclore, da cultura popular, tradicional, mas não de forma pejorativa, no lado assim simbólico e etimológico da palavra folclore. Mas as pessoas acham que os povos indígenas é algo folclore, fantasioso, e não é, né? A cultura indígena não é um folclore, né? E a espiritualidade indígena não é uma crença menor, ela é viva, né? Você conversa com um ancião, com um pajé, a gente fala, é uma biblioteca viva, né? Uma biblioteca humana, né? Carregada, cheia de saberes, de conhecimentos, que é transpassado para as gerações, para as crianças, né? Para a população que vive nas comunidades, ou os indígenas que vivem, né, em contexto urbano. E essa questão indígena, a cultura e a espiritualidade, elas caminham juntos. Então, a forma da espiritualidade indígena, como você estava até falando, né, da questão religiosa, ela é algo natural da cultura. Então, muito se confunde, seja com o racismo, ou seja com a intolerância religiosa, as duas coisas estão erradas, né? Mas elas se alinham junto, porque o indígena, às vezes, está ali num momento de conexão cultural, que é também espiritual, né? E dentro disso, né, você bem falou das datas, inclusive, nesse último sábado, dia 21, nós estávamos lá pela Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, na Catedral da Sé, foi muito bonita, né, a missa que o Cônego Bison conduziu, e ele bem falou, né, sobre essa questão, porque, infelizmente, né, Tânia, até pegando assim esse gancho da parte religiosa, eu não quero acreditar e não acredito, né, que as religiões trazem esse tipo de intolerância, de preconceito, de discriminação. Então, se a gente vê 90% da população mundial com alguma crença, então alguma coisa a gente está fazendo errada, né? Porque se tem religiosos que seguem religiões que não fazem isso, falam sobre isso, sobre você, pelo contrário, falam de amor, de respeito, né? De entender a cultura do próximo, mas nós não estamos vendo isso, não vimos no passado e continuamos não vendo, né? Então, tem algo errado no ser humano, seja ele tendo a religião ou não. No Brasil, né, nós temos aí o Estado laico, ainda bem, né, que a Constituição Federal tem o direito de você não ter uma religião, mas, infelizmente, nós vemos os religiosos não sendo religiosos, né, e causando diversos tipos de intolerância e de racismo. Então, assim, os indígenas passam todo dia, né, por questões de racismo, de preconceito, de discriminação, assim como o povo negro. E ele não é só, né, Tânia, uma ofensa direta, né? Ele também é uma ofensa indireta quando é contado histórias a partir do prisma colonizador, né? Então a gente fala-se muito isso, né? E eu passo isso aprendendo, porque, cara, eu sou uma pessoa branca que vem também de uma família, né, europeia, e é importante todos os aprendizados que eu tive com os indígenas, entendendo que, infelizmente, a imagem que fica para o não indígena vem carregada, né, o reitor está falando isso, né, desse pensamento colonizador, que está errado em várias histórias do livro, né, que passa como se vieram aqui e pacificamente, né, fizeram uma lavagem cerebral, né, como você falou aí, religiosamente, ainda fazem, né, parece que até deu uma aumentada. Então, assim, já vem muita coisa errada já da história de como foi contado, né, a história do Brasil, claro, da questão negra também, de outros, mas essa questão indígena, muito mal contada essa história, e pejorativamente colocando essa discriminação que atrapalha o povo indígena em tudo, desde de ser atacado em suas terras sagradas, como também de alguém ver o indígena com celular para resolver as coisas, como todos nós fazemos, e a pessoa fala, mas o indígena tem carro, tem celular, logicamente, para se locomover, né, na comunicação, nesse mundo tão corrido, né, tão globalizado, isso é importantíssimo, é essencial, né? E aí, Terence, até para fechar essa parte, o que uma vez eu ouvi até da professora Vânia, que é do Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo, ao qual eu faço parte também, você bem conhece ela, né? E ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, olha, no dia da abolição, né, da escravatura, lá da assinatura, assim como você falou, o dia 1º de abril,
isso, claro que é importante, mas o dia depois e até agora, né, marca tudo o que continua sendo feito. Então, assim, não existem mais pessoas escravizadas no papel, na lei, né, do Brasil, mas continua de forma, às vezes, direta e indireta, esse tipo de discriminação. Então, na verdade, não houve, né, a abolição total, né, da escravidão, porque ela continua se perpetuando de outras formas. Quando alguém, por exemplo, negro ou indígena, tem dificuldade para conseguir um trabalho, por causa da cor da sua pele, de onde vem, né, as questões até de recursos, né, os indígenas têm essa dificuldade. Então, às vezes, a pessoa fala, não, deixa lá jogado, então, assim, não tem, às vezes, uma estrada, um saneamento, né, como a gente falou, tem as invasões. Então, assim, tem toda uma questão que continua existindo e, de certa forma, é uma exploração do direito à vida, do direito de ir e vir, né? Então, não deixa de ser, infelizmente, uma questão ainda que na base, né, tem esse racismo estrutural, essa escravidão, até no sistema brasileiro, né? No sistema político, social, econômico, né? Então, isso, infelizmente, ainda está muito enraizado. E é importante, como você falou, a questão educacional, porque além de ter as punições nas leis, respeitando, né, e validando, né, as leis federais, estaduais, decretos, mas o mais importante ainda é ter essa conscientização nas pessoas e na base, né, na educação, né, para as crianças, para os jovens, como, né, nós estávamos até falando dessa lei, né, da lei 11.645, né, de 2008, que traz, né, obrigatoriamente esse ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira, né, nas instituições de ensino, né, e que ela também, né, não está ativa, não está acontecendo da forma que deveria. Muito importante que tem, mas não está acontecendo da forma que deveria, e mais ainda, né, Tânia, assim, nós vemos, eu mesmo aqui, né, claro, eu moro na cidade de São Paulo, vou pegar o contexto da cidade do estado de São Paulo, eu acompanho alguns indígenas indo nas escolas, e você vê, às vezes, as falas sobre os indígenas sendo por pessoas que têm desconhecimento, né, ou não é o indígena que está falando, ou traz essas histórias que foram contadas, né, e que ficou como a verdade, mas muitas vezes não é. Então, assim, tem aqueles que nem fazem, né, tem aqueles que talvez nem sabem que existe essa lei, tem aqueles que não aplicam direito, tem aqueles que aplicam direito sim, herculeanamente ali, né, trazendo a fala indígena, a fala negra para passar para as crianças, para os alunos, mas tem aqueles que podem até dar uma abertura, mas acabam passando esse conhecimento de forma errada, né? Trazendo essas visões arcaicas, essas visões que ainda estão carregadas de preconceito ou de desconhecimento, muitas vezes até de maldade mesmo, né, Tânia? Infelizmente, né? De anulação, vamos dizer assim, de toda a história, né? De toda essa ancestralidade, né? Como também tem no povo negro, que pertence, né, aos povos originários, enfim, às comunidades, né, que tem a sua tradição oral, né? Perfeito, Emerson. Obrigada. Foi realmente uma visualização grande do que acontece hoje, não é? Algo que se iniciou 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, mas que se perpetua. Mas aí eu fico pensando, o que mais contribui, na sua opinião, experiência nessa causa, 20 anos nessa causa, o que mais contribui para a continuidade desse estigma? Porque, como você mesmo disse, nós temos informação na ponta dos dedos hoje em dia, não é? Felizmente, durante um certo período, durante o governo Lula, na primeira gestão, houve uma alteração dos livros escolares. Você é jovem, eu tenho 65 anos, eu tive educação moral e cívica, que não era uma educação, era uma deseducação. Porque, de acordo com os meus professores, o preto e o negro e o índio eram preguiçosos, por isso necessitavam ser castigados para trabalhar. E por isso sofriam, hoje em dia têm menos educação, são menos, não são aculturados, e têm menos acesso à educação e a trabalho, porque originalmente eram preguiçosos e não queriam trabalhar. Por isso eram escravizados.
não é? E nós sabemos que a realidade é que era uma questão econômica. Eles queriam uma mão de obra, não era nem barata. Hoje em dia se fala da mão de obra, exploração da mão de obra barata, não é? Mas era uma mão de obra gratuita, não é? E para justificar isso, houve esse apagamento da cultura, da religiosidade dos dois grupos, como forma de justificar isso. E assim como a Inquisição também foi uma forma de apagamento daqueles que não seguiam os conceitos da religião que apoiava os governos, não é, majoritários, mas que nós sabemos que na realidade tinha um cunho basicamente econômico, não é? Que é a raiz da Inquisição, é isso. Mas como se justifica, tantos anos depois, vivendo numa época de tanta informação, isso realmente me deixa muito irritada. Como as pessoas, ou porque a sociedade ainda continua nessa mesma linha de pensamento. Não vamos dizer todos, não é? Mas uma grande maioria continua apoiando essa ideia de que esses dois povos, por exemplo, mas basicamente os povos originários, é o nosso foco hoje, continua sendo tão estigmatizado, mesmo sabendo que tudo foi um processo de dominação e por questões visivelmente econômicas. O que contribui hoje em dia para a população continuar nesse caminho? Olha, Tânia, eu acho que você foi na raiz, né? Aliás, na raiz que mexe com todo o sistema, não só que afeta os povos originários, mas todo o planeta, né? Até como a gente tem visto. A raiz está nesse ponto econômico e de poder, né? Onde aquela velha história de alguns pouquinhos tem uma, né? Tem mais, né? Renda ou tem os seus recursos muito maiores do que juntando toda essa maioria de pessoas, né? Então, eu acredito que a raiz econômica que você disse, ela está na base de toda a história da humanidade e continua, né, gerando uma desigualdade cada vez maior. Então, essa questão, eu acredito que seja a base de tudo. Você perfeitamente colocou. E disso se justifica por questões, inclusive aí pode entrar políticas, culturais e religiosas, né? Como eu disse no começo, que eu não acredito que justificaria, porque naquelas religiosidades não dizia isso, né? Os mestres dessas tradições não diziam isso, né? Então, se justifica distorcendo, né, pelo viés próprio de um pequeno, talvez um grande número de pessoas, mas um grande que para, né, o tamanho da população é pequeno, mas que consegue deter, né, desse poder ou dessa manipulação através desse viés econômico. E aí, assim, né, com relação aos indígenas diante disso, nós tivemos, logicamente, grandes avanços, né, como a Constituição Federal, né, os artigos que falam justamente do respeito, né, aos povos indígenas, às suas terras, à sua cultura, né, por exemplo, aí no caso do combate à intolerância religiosa, né, as leis que nós temos estaduais, federais, na Constituição Federal, na Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos essa lei 11.645, no caso dos indígenas, nós temos um grande avanço com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né, que quando eu estava uma vez com a Sônia Guajajara, eu falei para ela, olha, esse deveria ter sido o primeiro ministério a ter sido criado, né, porque os indígenas são primeiramente da terra. Está sendo o último, né, mas pelo menos, né, tem. O que isso também não quer dizer que está tudo perfeito, porque tem falta de recurso, falta de orçamento, né, nas pastas, enfim, tem muita coisa que precisa ajustar. Então, teve alguns avanços, mas eles, justamente pelo que você falou, Tânia, do contexto que a gente está, nível de informação, o acesso de informação, ele ainda é muito pequeno, né? Ainda carece muito de políticas públicas para essas questões indígenas e de preconceitos, de intolerância, de racismo, como um todo, né? É muito pequeno o que tem de políticas públicas e também é muito pequeno o que se trabalha isso nas bases como na educação, né? Então, você vê, por exemplo, falta-se muito a formação para os professores, por exemplo, às vezes a ausência de materiais adequados, né? O pouco diálogo com as comunidades indígenas, a pouca escuta
com as lideranças, porque elas vão falar o que elas passam, o que elas já passaram, né? E as visões que eles têm, as visões, inclusive, vindo através até de questões até espirituais, daquela espiritualidade, aí não no sentido religioso, mas naquilo que o indígena convive ali, porque o indígena ele aprende justamente com a natureza, com os processos que acontecem cíclicos da natureza, porque isso também traz aprendizado sobre como que se relaciona um ser humano com o outro, né? Então, esse pouco diálogo, então, assim, esses enfrentamentos na base, esses enfrentamentos políticos, né, onde a gente tem pouquíssimos indígenas, muito pouco, né, à frente. Há pouco tempo atrás, até na FUNAI, né, já não era mais indígena que estava ali liderando, e às vezes muitos indígenas que estão sendo guiados por quem não é, né, ou por pessoas que têm, às vezes, uma má intenção, né, na FUNAI, em outros órgãos, às vezes, né, que era para o indígena estar liderando, isso a gente vê, infelizmente, com as mulheres, né, com o povo negro. E, ao contrário, nós vemos, nessa parte política, essa parte educacional, crescendo o número de pessoas que trazem esse tipo de intolerância, né? A gente vê bancadas aí formadas por pessoas que ou têm uma maldade muito grande, uma ignorância muito grande, e distorcem ao favor do pensamento dela, desconsiderando o respeito ou o diálogo, né, com outras formas de se pensar, né? Então, a gente falou da lei, né? Claro, ela promove um respeito, essa, né, lei 11.645, ela está ali para combater os preconceitos, para fortalecer as culturas tradicionais, para transformar, através da educação, um espaço mais justo, mais plural, mas infelizmente, como eu também, né, sou um terapeuta sacerdote xamânico, eu vejo também por esse olhar que as pessoas estão mais desconectadas dessa espiritualidade, né, Tânia? Estão mais, como a gente falou, não são todos, mas tem ainda muitas pessoas que estão pautadas nos seus valores no desrespeito, né? Então, claro, tem coisas que às vezes eles seguem o que um familiar já fazia, ou o que está, né, no imaginário, né, das crenças enquanto a psique coletiva, mas eu acredito assim, a empatia, o respeito do ser humano, aí é algo, claro, de educação, é algo da alma da pessoa, é algo, claro, de um contexto que também pode formar, né, eu acho que o meio, né, faz a pessoa, mas a pessoa também pode fazer o meio. Então, assim, todas essas questões humanas estão muito desequilibradas, né? Então, elas acabam gerando desequilíbrio, aumentando coisas que parecem que tinham ficado no passado, como, por exemplo, né, o respeito à Constituição Federal, à democracia, tudo que a gente tem visto, né? E as questões até do Estado laico, né? Eu vejo vários políticos falando, não, o Brasil é um país de tal tradição, né? Não é um país laico. Então, assim, vários representantes que estão lá, que foram votados através do povo, elegendo pessoas que têm esse tipo de pensamento, e parece que por osmose, esse ódio, né, que a gente tem visto, vai crescendo. Então, assim, eu acho que não dá para a gente escapar, Tânia, do fundamento do ser humano, onde os valores estão muito invertidos nesse desrespeito que aí gera todo o restante. Mas é dever de todos nós cidadãos e também, né, do Estado, enfim, dos órgãos, seguir o que está, né, na Constituição, seguir o que está na lei. A gente fala, né, na tradição xamânica, que é importante seguir o que está na lei, mas também ter o bom senso, né, e o lado, né, ser entendido, e os atenuantes que isso tem. Mas eu acho que esse desequilíbrio está na raiz, né, do ser humano enquanto humano, como eu tinha falado no começo, desrespeitando a natureza. Se a gente, né, tem uma fala indígena que fala isso, se a gente desrespeita até o ar, que a gente precisa dele para estar vivo, né, então, quem dirá as outras coisas, né? Colocou aí do Ailton Krenak, que é, nossa, maravilhoso. Então, a ideia da humanidade que nega a diversidade é uma forma de violência, exatamente. Então, assim, talvez essa busca pelo poder, ou pelo dinheiro, ou pela dominação, ela ainda está muito enraizada em algumas pessoas que se identificam com algumas pessoas que estão na liderança de tudo, seja político, ou de escola, de universidade, ou enfim, e parece que se identifica e acaba alimentando, né, essa forma de violência. Então, é necessário uma grande reestruturação na educação, que, né, se assim for, vamos colher a médio e longo prazo, mas é extremamente vital, mas também a curto prazo, né, talvez em inspirações de pessoas que possam pensar e falar e ser seguida, né, ou a gente se inspirar,
em ideias mais fraternas, mais humanas, mais respeitosas, mais amorosas, mais conscientes, com mais bom senso, né? Com justiça, né? Social, com reparação histórica, né? Então é muito louco, né, Tânia, a gente imaginar que tem gente que ainda está questionando o fato de ter a lei de cotas, né? Que está, às vezes, clamando por liberdade, mas apoiando algo que não que não está trazendo liberdade, né? Que está trazendo uma forma de predominância no pensamento, na ação. Então, assim, Tânia, é complexo, né? Muito complexo. Uhum. A gente está num momento muito delicado, onde deve haver uma reestruturação moral, consciencial, mais do que tudo, né? Do humano, e também que deve estar embasada nessas leis, enfim, respeitar e em estar ativo, né? As leis, ou enfim, alguns avanços que tiveram devem ser respeitados e executados, né? E aí acredito que isso vai trazendo uma mudança também na consciência das pessoas, né? Que eu, assim, abrindo o coração, eu achava, né? Você vê, igual você falou, eu tenho 34 anos, mas eu imaginaria que a gente estaria num outro momento, em 2026, né? Com uma questão consciencial mais Exato. equilibrada, né? E nós não estamos vendo isso, mas, como diz o Dom Paulo Evaristo Arnes, como ele dizia, né? Coragem, né? Nós temos que ter coragem de fazer o que é o certo, temos que ter coragem em continuar lutando, vamos dizer assim, por essa justiça social, pelo bem comum, pelo respeito, né, pelo direito a todos, pela equidade, enfim. Nós não podemos desistir e esmorecer, né? Nós Perfeito, uma excelente, fortalecer a união de quem pensa assim, né? excelente colocação, Emerson. Mas assim, para que os nossos, aqueles que nos acompanham, que irão nos acompanhar, porque esse vídeo está gravado na página da nossa comissão, que, aliás, deixa eu salientar, o Emerson faz parte da nossa comissão, ele enriquece a nossa comissão com seus conhecimentos e experiência. Mas para que as pessoas possam compreender melhor, por exemplo, eu sempre vi que uma forma de desrespeito com relação aos povos originários é tratar toda a cultura como folclórica, não é meramente folclórica, e esquecer da riqueza cultural das tradições, não é? E se orgulhar dessas tradições. Né? Nós temos mais de 300 povos originários no Brasil, não é? Diferentes. Mas para que todos possam compreender melhor, até eu mesmo, não é? Você é o especialista na área aqui com 20 anos de bagagem, como se caracteriza essa estigmatização? Porque, assim, muitas vezes nós falamos muito, estigmatiza, trata como folclore, mas no dia a dia, como nós podemos evitar fazer parte desse grupo de intolerância? Como se materializa essa estigmatização e intolerância com relação aos povos originários? Eu sei que uma seria quando chamávamos o indivíduo de índio, não é? Embora a palavra índio não seja pejorativo na sua base etimológica, significa alguém que veio das Índias, não é? Que era o roteiro que Colombo queria seguir, blá, blá, blá. Mas se tornou pejorativo, com forma de ofender alguém, como chamar alguém de negro. Na realidade, no nosso dia a dia, se tornou uma forma de criticar e de aviltar uma pessoa, não reconhecimento da raça, não é? Ou da etnia. Então, como se caracteriza, até mesmo para nós evitarmos isso? Eu entendo que o vocabulário é muito forte. Por exemplo, a palavra índio. Obviamente, existem outras palavras que, de certa forma, perpetuam esse estigma com relação aos povos originários. Mas quais são as outras formas que se caracteriza essa estigmatização, essa violência religiosa, essa intolerância? Então, Tânia, bem colocada essa pergunta. Tânia, assim, tem uma frase, né? Eu até peguei aqui para ver se era essa frase mesmo, porque eu confundo. Falam assim, só se ama aquilo que se conhece, né? Eu respeito, não sei quem criou, uma vez falaram que era o Santo Agostinho, não sei, eu acredito que se foi ele devia ter as suas razões dentro de um outro contexto,
e dentro de uma outra intenção e ideia, né? Mas eu não gosto dessa frase, eu não acho ela certa, igual aquela da ignorância traz paz, né? A ignorância não traz paz, né? Pelo contrário, né? Eu não gosto dessa frase, só se ama aquilo que se conhece, porque a gente não conhece nada. Já diziam, né, os filósofos e mestres, né? Só sei que nada sei, ou quanto mais eu conheço, parece que menos eu conheço. Então, na verdade, todos nós estamos em evolução e aprendizado. Então, sempre a gente vai ter alguma coisa que não conhece. Então, pelo fato de eu não conhecer, eu não vou amar, tudo bem, você pode não amar o que não conhece, mas na verdade o que eu vou fazer? Procurar conhecer, né? Porque se eu não amar, eu não vou respeitar. E como que eu não vou respeitar alguma coisa que eu nem sei o que é? Como que eu vou desrespeitar algo? Você já está sendo, né, tendo um preconceito, já está sendo pejorativo, né, já está definindo aquilo sobre um viés que você não conhece, né? Então, é importante que a gente respeite e analise, né? Porque às vezes a gente pode não conhecer algo que não é legal. E aí a gente passa a conhecer e vê que realmente não é legal. Então eu respeito, mas eu não concordo. E às vezes a gente tem uma visão de algo que a gente não conhece e passa a conhecer, mas só foi possível conhecer porque eu tive o respeito para querer, com isso, entender e aprender, não é? Eu acho assim, né? Então, e por exemplo, você citou da palavra índio, né? Que é pejorativa assim, como você falou, a das Índias. E aí tem alguns indígenas, Tânia, que falam o seguinte: dentro dessa escravidão, colonização, enfim, de tudo que foi feito, invasão, né? Muitos estavam sob esse viés religioso. Então, alguns indígenas falam que a palavra índio vem justamente da ausência de Deus, de Deus. Tem quem fale isso, né? Eu não vou dizer aqui que é uma verdade, mas eu estou falando algumas coisas que alguns indígenas falam, né? Pegando. Então, índios. E aí você talvez vai lembrar que, dentro dessa questão do desequilíbrio religioso, colocavam o indígena, né? O povo originário, e o negro, e talvez outras culturas, como sem alma. Olha isso, que absurdo, né? Como sem alma. Então, ele não tem alma, então ele tem que ser tratado assim. Ele não tem alma, então a gente pode, né, encher a cabeça dele da nossa crença. Então, vem disso, outra vez até antes disso, mas é toda uma estrutura que é muito profunda, né? Uma mancha muito profunda, é uma ferida muito profunda, e você vê por anos, anos e anos. Então, né, como eu estava até falando, tem pessoas que às vezes não estão querendo ofender, mas falam uma palavra que ela ouviu. Ela não está querendo se respeitar, mas ela acaba falando uma palavra politicamente errada, né, mas que está errado, né? E aí ela começa a perceber e mudar. Então, tem pessoas que não teriam essa intenção. Eu sei que tem pessoas assim. Mas muitas pessoas acabam trazendo aquilo que faz parte do preconceito já dela. Às vezes ela já tem uma forma de preconceito que está escondido, e ao ver alguém, né, agindo com o preconceito, ela ali se reconhece e não fortalece aquilo, né? O ser humano tem muito disso, de às vezes querer dar força para... É como, por exemplo, alguém que está fazendo algo errado, aí ele é apedrejado, todo mundo vai lá e... Então todo mundo está fazendo algo pior ainda do que ele fez. Claro, está errado o que ele fez, mas também está errado você destruir a pessoa ali pelo erro dela, né? Não é assim que se cura, né? Que resolve. Então o ser humano tem muito disso, né? De uma atitude muito instintiva ali, e instintiva nem na parte animal, né? Instintiva às vezes né, da raiva, sei lá, da ira, né? De todas as sombras que ela tem. Então, assim, eu gosto sempre de pegar esse lado humano, porque muitas destas coisas, elas foram avançando, né, no desrespeito, enfim, na intolerância, no racismo, devido a essas repetições que elas vinham fazendo, a essas inspirações negativas do que ela vê na TV, ou do que ela vê, né, onde ela vai. Então, com certeza, né, Tânia, se chegou a isso devido assim, as crenças que foram colocadas nesta raiz, né? Com o negro, com o indígena, de não ter alma, de ser, né, como você falou, das violências que são feitas para benefício próprio, como a escravidão. Então, né, a raiz disso, ela é muito profunda, ela é muito forte, então ela é muito difícil de desconstruir. Então, quando a gente começa, né, aí pegando assim a entender, vamos dizer, a parte indígena, né? A cultura indígena é baseada em 3 pontos principais, né? Nós podemos dizer assim: a sua espiritualidade, o território,
né, por causa da terra, ele está ali como um guardião da natureza, e também os antepassados viveram ali, então eles acreditam que ali também tem uma energia, tem todo um contexto invisível também, que está fortalecido, invisível, mas também visível através de um rio, de uma montanha, né? Aí dependendo da região geográfica, né? Daqueles animais, daqueles pássaros, né? Daquelas pedras, daquelas plantas que tem ali. Então, tudo aquilo é vida. Então, tudo aquilo é uma família, né? Não só com os indígenas, mas também com todo esse povo invisível, com os seres vivos que estão lá. Então, aí também está o território. E com a língua. Então, você vê aonde que foram os pontos que mais pegaram, porque as pessoas já sabiam, que indo nessas bases principais, você iria destruindo, né? Ou aos poucos irem dizimando essa cultura indígena através da língua, através da espiritualidade e através dos territórios. Então, essa é a base, né, indígena. Quando um povo, né, não pode viver a sua espiritualidade, né, Tânia, ele está sendo impedido de existir, né? Ele está sendo impedido de existir realmente. Aí a espiritualidade, nesse sentido que eu falei, da cultura e espiritualidade caminhar junto, né? Então, você pode ver que muitas vezes está embasado toda a história, ainda atualmente, nessas três frentes, onde você vai fazendo com que um indígena não fala mais a sua língua. Como, por exemplo, aqui, né, no Brasil, quantas línguas indígenas que tinham? Então, será que, pelo menos uma delas, a pessoa fala, o tupi, enfim, não deveria ter sido obrigatório, como a língua guarani é no Paraguai, né? Agora, é claro, isso não vai garantir que vai respeitar, mas já é um ponto importante, né? As pessoas nem sabem uma língua indígena, e era a língua que mais falava, né? A questão das invasões das terras, dos territórios, as questões, às vezes, dos indígenas ter que sair da aldeia para poder ter a sua vida fora, porque ali ela, né, foi sufocada, ali destruíram o solo, os rios, então ela não consegue mais lá pescar, fazer um artesanato, sei lá, para vender, para sobreviver, né, fazer os rituais dela, então também tem essa migração, né? E a questão da espiritualidade, como a gente estava falando no começo, que ela é muito marcada e continua sendo, né? De várias lavagens cerebrais aí através de pessoas que se dizem religiosas, em detrimento de uma ou duas religiões. Então, isso vai perdendo a força, né? Da base onde a cultura indígena se mantém e continua resistindo e existindo, né? E aí, Tânia, assim, o que a gente traz como a gente falou, né, fazer uma grande transformação moral do ser humano, né? Mas a educação, tanto para quem, né, está começando agora na escola, mas também para nós, né, que teve uma faculdade, enfim, é sempre tempo de nós ouvindo os indígenas, né, ver no YouTube tem palestra, ouvir uma palestra presencialmente, conhecer uma aldeia. Então, essas são formas onde a pessoa vai ver, olha, agora eu estou vendo como é que é a vida dessa aldeia, desse indígena aqui. Né? Olha, é assim, olha, eu estou ouvindo um indígena falar, então eu vou aprender com o que ele está trazendo. E aí, né, Tânia, nós vamos mudando essa crença que às vezes está embasada por crenças mesmo, às vezes a gente nem sabe direito por que a gente reage daquele jeito, e eu acho que assim, aquilo vai indo, né, porque o principal, não adianta nada a pessoa também não falar uma palavra correta, mas dentro ela está com alguma maldade, algum desrespeito. Então, dentro ela tem que estar com esse respeito e também procurar ver, olha, essa é a palavra correta de falar, olha, esse é o jeito correto. Olha, eu nunca pensei, de repente, o indígena está na política. Né? Olha, eu nunca pensei o indígena poder ser o professor. Né? De um indígena ser um artista, por exemplo. Né? E tem vários, né? Tudo isso que eu falei, tem vários aí com altas capacidades para isso. Então, a voz indígena precisa ser mais ouvida para ela ganhar essa força de também poder ser mais ouvida a nível mais nacional, né? Ou a nível mais coletivo, e não só naquele lugar que você vai. Né? Então, a partir do momento que as pessoas possam ter essa vontade de querer aprender, de querer entender, isso é importante. Porque aí mais pessoas, você vê, eu faço vários trabalhos com aldeias, tem várias pessoas que vão falar, nossa, eu achei que nem podia entrar numa aldeia indígena. Claro, você tem que, né, ser autorizado, né, pelo indígena, mas às vezes alguns fazem um encontro, por exemplo, igual tem em Guarulhos, que é aberto. Aí vai pessoas lá e, nossa, eu não sabia que era assim, nossa, eu fui tão bem acolhido, nossa, eu piso o pé na terra. Então, você vê, a pessoa não tinha uma maldade, mas ela não sabia que existia aquela forma de sentir e se relacionar com o indígena. E ela passa a ter, e chama outro, e vai, e outros, né? Então, tem crescido esse número de pessoas que estão querendo ouvir os indígenas, sei lá, conhecer alguma aldeia, entender melhor da cultura, o que é aquele artesanato, como que é a culinária. Isso é muito importante. Em detrimento, né, infelizmente, de também ter crescido muito essas intolerâncias, de pessoas, às vezes, que parece que tem aquele cabresto na forma de pensar e quer encaixar tudo, né, naquela forma de ver do umbigo dele.
né? É, é muito difícil isso mudar, mas é possível, né? Logicamente. E assim, Tânia, dentro disso, né, como eu falei, é muito importante que a gente ouça, né, o que os indígenas têm para falar, mas entender também que tem duas coisas importantes, né? Algumas comunidades indígenas têm outros ritmos. Então, às vezes, a gente está nesse ritmo muito capitalista no sentido de consumo ou de pagar conta, né? E muitas vezes o ritmo da aldeia não é esse. Ele vive mais numa comunidade, né? Então também para ele é difícil, porque às vezes essa questão começa a chegar na aldeia. E como é que ele vai se virar com isso, né? Então é muito importante entender que eles têm um outro ritmo, um outro tempo, como o da natureza, de tudo ter o seu tempo, e que às vezes é o silêncio, né? Às vezes é uma contemplação da natureza, às vezes é um, uma conexão consigo mesmo, né? Vamos dizer assim, às vezes é um ritual, né, coletivo, né? E também, Tânia, assim, entender, né, que você não define aquele, ainda pejorativamente, é índio, né? O termo certo de falar, povos nativos, povos originários, povos indígenas, né? Dá esse jeito de falar, né? De se direcionar. Mas também entender assim, olha, são tantas culturas, como a gente falou, que mais de 400 etnias, então cada um tem o seu modo de vida. Então não é porque o indígena tem daquele jeito que você vai falar, então é tudo igual. Não, não é, né? Não é. Igual a gente pegar aqui um que é descendente de espanhol, às vezes tinha um tipo de cultura que é diferente do que é português, do que é italiano. Se fosse a gente vai falar, então todo branco é igual. E não é, né? Não é verdade? Então, assim, é entender isso, que essa pluralidade também não podemos definir num jeito da gente analisar toda a população indígena. Não é assim. Ela é plural e diversa justamente por isso, porque ela é rica, né? Aí, de novo, cabe bem essa frase do Krenak. Porque ela é rica justamente por ter essa diversidade, né? Ela é rica justamente por entender que às vezes uma etnia tem alguma tradição que a outra não tem, e está tudo bem, elas devem ser respeitadas, entendidas, e devem ser valorizadas, né? Porque elas fazem parte daquela tradição e cultura que faz continuar a manter viva, né? Suas memórias, sua ancestralidade e a sua sobrevivência, né? E existência. Perfeito, obrigado. Nossa, excelente colocação. As formas como nós podemos evitar a perpetuação dessa conduta que, como você mesmo disse, muitas vezes não é uma coisa que fazemos propositadamente, não é ativamente, mas está no inconsciente, porque foi estruturada dessa forma. E eu concordo com você, temos que ter mais políticas públicas, abrir espaço para mais representantes de membros dos povos originários na política, porque eles conhecem os problemas, como você falou. Uma pessoa de fora não vai conhecer ou sentir o que realmente, quais são as necessidades, não é? Vai se basear no que muitas vezes a mídia está trazendo. E que normalmente nós sabemos, a mídia é alimentada por aqueles que controlam o dinheiro e controlam o poder. E, logicamente, vai contra os interesses dos povos originários, que é a questão da terra, não é, da natureza, dos recursos naturais, não é, que é importante para nós, de uma sociedade em geral, não é só importante para os povos originários, mas manter a integridade dos nossos recursos naturais beneficia toda a sociedade, não é? Então temos que tomar cuidado. Eu sempre me preocupo muito com os vocabulários, porque eu acho que as palavras elas perpetuam a ideia errada, como isso é coisa de índio. E hoje é dia de índio. Então as pessoas, me sinto até mal de falar isso, aliás, eu nem uso mais esse vocabulário. Mas eu acho importante trazer para os nossos ouvintes para que eles se conscientizem de que usando essas expressões, se referindo aos povos originários de uma forma negativa, você está colocando tijolo nesse racismo estrutural e perpetuando uma situação errônea. Então, penso que o nosso vocabulário induz as nossas ações, não é? O homem é aquilo que ele pensa e fala, e ele fala aquilo que ele pensa. Então, se você mantém na sua mente esse tipo de pensamento, de diagnóstico da sociedade, você vai continuar perpetuando. Sim. E isso é uma ignorância. Como é o tema da nossa comissão uma das coisas que a nossa comissão sempre repete
a ignorância é mãe da intolerância, e a intolerância é mãe da violência. Então, eu gostei muito que você reforçou muito a questão da educação. E eu gostei do que você disse, porque é sobre a ignorância, nós precisamos acabar, precisamos conhecer. Por exemplo, quando eu entrei na comissão, comecei a participar da Comissão de Liberdade Religiosa, um dos membros da comissão perguntou para o doutor Jader, o que é macumba? Aquela coisa que a gente vê na encruzilhada. Ele deu uma lição que foi tão bom para mim, achei até oportuno essa fala não muito correta desse membro da comissão. Ele explicou, para começar, ele falou, não é uma macumba, é uma boa cumba. Porque, para começar, é uma madeira, um tipo de madeira da África, se constrói instrumentos usados nos ritos religiosos, e é uma oferenda para as entidades. Eu sou cristã, sou parte de uma religião cristã, e todo primeiro domingo do mês, na minha religião, nós fazemos uma oferenda, nós fazemos um jejum de 24 horas, que é uma oferenda para o meu Deus, o Deus que eu acredito. Então, eu passei a respeitar e compreender mais o que é aquela oferenda que eu via na encruzilhada. Em vez de ter medo, de ficar na minha... pensar em tudo que eu já ouvia antes, né, na sociedade, o que seria aquilo, eu entendi, agora eu tenho muito respeito quando eu vejo porque alguém estava oferecendo uma oferenda para o seu ser divino, porque tem uma necessidade, ou para agradecer, ou para pedir algo, é uma oferenda. E eu sei que também nas religiões dos povos originários existem rituais de oferenda. Então, é o que você disse. Quando nós vamos conhecer, procuramos conhecer, nós vamos compreender, acabar um pouco a nossa ignorância, porque todos nós somos ignorantes de alguma forma, e vamos passar a compreender melhor o outro e nos relacionarmos, nos vermos no outro. Eu acho que, sendo parte da Comissão de Liberdade Religiosa por tantos anos, não tanto quanto você, eu aprendi que nós somos mais semelhantes do que diferentes. Perfeito. Porque eu começo a fazer essas conexões. Muito embora o ritual seja um pouco diferente, mas o nosso desejo de conexão com a nossa entidade divina é a mesma. O nosso amor, a nossa necessidade de conexão, de ajuda, não é? Olha, eu sou muito grata pelo trabalho que você e outros membros fazem, militantes nessa obra, para nos ajudar a desconstruir essa ignorância que, infelizmente, faz parte da nossa cultura atual. E, caminhando já... Desculpa, por favor, conclua. Não, tem uma coisa importante que é um dos fatos aí dessa pejorativo, né? Muitas vezes a pessoa fala, você está trabalhando com os indígenas? Mas eles... Eu nem vou usar essa palavra, tem uma outra palavra que pode ser usada, sabe? Assim, eles não querem saber de nada. Muita gente vem com esse tipo, olha só, não, ele tá lá folgadão, não quer saber de nada, e nem sabe, não tem nada a ver com isso, que é o que eu estava falando, tem um outro ritmo, né? Tem um ritmo ali de entender que cada coisa tem o seu momento, de não ficar trabalhando 24 horas, porque isso não leva a nada, né? Claro, tem pessoas que precisam para sobrevivência, mas aí está na raiz justamente do sistema errado para, né, imputar as pessoas a ter, né, em tempos aí de discutir a escala lá 6x1, então, assim... esse tipo de entendimento, eu vejo, nossa, as pessoas têm essa ideia muito errada, né? Que ele tem um outro tipo de trabalho, né? Às vezes está fazendo um trabalho, às vezes manual, às vezes um trabalho de cuidar da natureza, e isso está ligado, muitas vezes, porque a pessoa está ali plantando, tal, ou está lá aparando, sei lá, uma árvore, está cuidando ali, né, do rio, está alimentando um animal na aldeia. E aí, para aquele que acha que tudo é o trabalho, vai achar que aqui não é um tipo de trabalho. Mas não só como também é uma forma de ser o guardião da natureza. Porque aquele ar que a gente respira também existe muito porque 80%, né, da natureza tem algum indígena lá. Por isso que ainda sobrevive o pouco de natureza que tem no planeta. Porque 80% tem algum indígena. Né? E uma vez, numa escola que falou isso, eu encontrei um menino que participou, né, de uma vez uma palestra que o indígena falou isso, e aí ele falou, olha, os indígenas, os que guardam a natureza. E aí ele agradeceu o indígena por existir. Olha que coisa linda. Então dá para essa consciência mudar. Agradecer o indígena por existir, porque aí ele continua respirando o ar. Então esse já é um passo, né, de entender que, olha, o indígena tem uma missão
Só que a gente não pode deixar essa missão para ele sozinho, nós também temos que cuidar da natureza. Mas reconhecendo que ele faz isso, pode nos estimular a fazer também. Né? Como o Nelson Mandela falava, né? Se é possível ensinar a odiar, também que se é possível ensinar a amar e respeitar. Exato. É? Perfeito. Excelente, Emerson. Amigos, estamos caminhando para o nosso final da nossa. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo, porque quanto mais o Emerson fala, mais eu aprendo. Que é algo tão rico, não é? E se nós pararmos para pensar, você falou que não queria usar aquela palavra, né? Que estava nos livros de educação moral e cívica com relação aos povos originários. Mas só quem trabalha na terra, planta, eu adoro jardinagem, sabe que não é nada fácil. Não é algo fácil. E não é? E você ter que ir lá trabalhar para aquilo e trazer o alimento, não é? E tudo é construído em volta do que a natureza está proporcionando, é algo muito difícil. O homem está acostumado a ir no supermercado e comprar tudo pronto, não faz a menor ideia da dificuldade que isso é, não é? E o trabalho que enfrenta. Então, é um tipo de trabalho diferente? Mas não quer dizer que seja muito difícil, porque enquanto o aristocrata está sentado no escritório dele com 500 secretárias, digitando no computador e sai tudo bonitinho na impressora, né? Que os povos que vivem da terra e da extração do que a terra dá, não é? Ou cuidando da terra para, como você bem disse, continue nos favorecer na sociedade como um todo, é muito duro. Com certeza. É muito duro, não é nada fácil. Mas, enfim, Emerson, eu esqueci de pedir para você os dados das suas mídias sociais para colocar aqui, porque eu acredito que muitos gostariam de saber mais, de compreender mais, não é? Mas está aqui o seu nome, então quem pesquisar, fazer um... o Emerson colocou aqui. Deixa eu... Obrigado, Emerson. Excelente. Esse é do... Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês podem me encontrar por esses dois perfis. O @emerson.terapeuta é o trabalho que eu faço, é espiritual, né? Nos atendimentos, também espiritual com os indígenas, @emerson.terapeuta, e nessa questão também do interreligioso, e o @xamanismo, Essenf, xamanismo com X. Aí, obrigado, gratidão. Obrigado você. Na verdade, eu nos dois Instagram e Facebook, vocês podem achar assim, eu divulgo, né, esses trabalhos sociais, culturais espirituais, eles são meio que interconectados, né? Esse sempre é o que eu faço com eles, com os indígenas. Eu não sei se vocês têm conhecimento, eu sou membro da Jeremy Clark Law Society, que é uma entidade internacional que defende o diálogo interreligioso, a liberdade religiosa, serviço comunitário, não é? Trabalho pro bono. Inclusive, 2 anos atrás, na Conferência Nacional dessa organização, eles foram numa aldeia de indígenas que vieram da Venezuela e estavam em Brasília, ocupando um espaço lá e se reintegrando, mas são povos originários da Venezuela e aqui estão devido à crise da Venezuela. E fizeram um trabalho muito bonito de orientação legal e tal. E eu penso que é muito importante trazermos, e já faço um convite aqui de antemão, não é, para termos uma oportunidade de trazer você para podermos desenvolver esse diálogo com esse grupo da Jeremy Clark Law Society, porque nós defendemos a liberdade religiosa e primamos muito o trabalho comunitário também. Eu sei que pode ser de alguma... Esse intercâmbio, não é? Pode ser o conhecimento e podermos também ajudar de alguma forma alguma comunidade. Que legal, com certeza. Vamos sim. Tá bom. Obrigada. Então, passo um tempo para você, para suas considerações finais antes do nosso encerramento. Bom, quero agradecer, Tânia, por esse convite, por esse momento aqui, né? Quero agradecer ao pessoal que está assistindo, ou que vai assistir depois. Então, fica essa mensagem, né? Vamos
procurar refletir sobre os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, né? Aí, na questão indígena ou negra, mas na questão humana, né? Na questão humana de termos mais empatia, mais respeito, de procurarmos ter, né, adquirir mais conhecimento, mas, sobretudo, ter um bom coração de respeito, né, ao próximo, não só o ser humano, mas também como todas as outras formas de vida, todos os seres vivos, porque, afinal, somos um organismo só, a Terra, né, e todos que moram aqui. Então, ter essa gratidão e esse respeito no dia a dia, né, para construir um mundo melhor, mais fraterno, mais harmonioso, e para valorizar os povos originários, né? E que valorizar os povos originários, né, Tânia, não é um ato de caridade, né? Na verdade, é um compromisso que todos têm que ter com a verdade, com a história, com a ancestralidade, com quem estava aqui antes, ou nos outros países que também os indígenas habitavam antes, e com o futuro também, né? Com o presente e com o futuro, não só do Brasil, do mundo. Por isso que a gente fala, o futuro é ancestral, porque é justamente readquirir, né, ou relembrar, ou retomar essa consciência indígena enquanto o pensamento e o modo de vida que eles têm. Né? Nos tornar também indígenas na alma, nesse sentido de respeitar, né, porque há na comunidade indígena o respeito por quem está na comunidade, mas também por toda a natureza em torno. Então, que a gente possa se conscientizar disso, e na fé, né, na coragem, no amor, na união, reconstruir esse mundo com uma humanidade mais solidária, mais fraterna, mais pacífica também. Né? Que a Mãe Terra, o Grande Espírito, nos abençoe e nos guie. Arro, gratidão. Muito obrigado, Emerson. Obrigado mesmo. Olha, é um grande prazer ter tido você conosco, companheiro de várias empreitadas, e agradeço a todos que nos acompanharam. Agradeço também à doutora Bianca Bononi, presidente da subseção da OAB de Taboão da Serra, e seu vice Walter dos Santos, que sempre nos apoiam em nossas atividades, e agradeço a todos que vierem assistir. Por favor, não deixem de nos seguir. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Obrigada.